Oi, eu sou o Felipe Batista e esse é o Depois do Fim, o podcast que é amigo do fim. A cada episódio eu recebo um convidado para falarmos sobre o que vem depois do fim. Pode ser o fim de uma sessão de terapia, de um relacionamento, de uma experiência transformadora, de um filme, de um livro. A pergunta é, o que fica depois do fim? E o que fazemos com isso? E aqui estamos entendendo o fim não como um destino que se esgota, mas como potencialmente transformador e catalisador de novos começos. E nosso convidado de hoje é prova de que a vida pode ser feita de reinvenções radicais e muita autenticidade. Ele já foi engenheiro de alimentos, jornalista internacional e político, além de executivo de grandes multinacionais. Facundo Guerra é a mente criativa que ajudou a redesenhar São Paulo ao se tornar uma das figuras centrais na revitalização cultural e noturna do centro da cidade. Mestre e doutor em ciência política pela PUC, ele não apenas abriu negócios, ele criou extensões da sua própria visão de mundo, transformando espaços e redefinindo o uso da cidade. Ele é a mente por trás de empreendimentos lendários como Extinto Vegas e locais icônicos que marcaram a época e que adoramos frequentar, como Cine Joia, Bar dos Arcos, Blue Note, Love Cabaré e seu filho mais novo, o Formosa Hi-Fi. Autor do livro Empreendedorismo para Subversivos, Facundo encoraja pessoas a dar voz à própria narrativa. Mas por trás do empresário audacioso, há um pai que prioriza a identidade paterna, buscando ser uma voz ativa na discussão sobre a paternidade contemporânea e na responsabilidade de educar sua filha, Pina, em um mundo imperfeito. E é sobre essa experiência transformadora, que é a paternidade, que vamos conversar hoje. Oi, Facundo. E aí, Felipe? Bem-vindo. Tudo bem? Essa biografia superlativa, quem escreveu foi o Jeff, né? Eu imagino. Fui eu. Foi você? Fui eu. Então tá. Obrigado pelos elogios e pela delicadeza. E pelo convite também. Para você, ouvinte que está nos acompanhando, o Jeff é um amigo em comum e um amigo que fez essa conexão Acontecer, né? acontecer. Obrigado, Jeff. Te amo. Facundo, eu vou direto ao ponto. Eu queria saber de você o seguinte. Você acha que existe um Facundo antes e um Facundo depois de ser pai? Você acha que esse Facundo de antes, ele chegou ao fim com o nascimento da sua filha? Não, eu não acredito em fim, né? Acho que o fim só vem com a morte. Eu também nem sei o que acontece depois dela. Não, eu acho que eu fiquei muito mais complexo e menos ensimesmado de um lado, né? Porque antes da paternidade eu era o centro do meu mundo e depois que a Pina nasceu, eu continuo sendo central nas minhas decisões, mas eu já me confundo com a minha filha. Então hoje em dia todas as decisões que eu tomo é sempre pensando no que vai ser positivo, o que ela vai pensar de mim, se ela vai ter orgulho de mim no futuro, porque ela começa a ser uma outra referência, né? Uma outra régua para eu medir e entender o mundo à minha volta. Então eu não diria que eu me transformei, que aquele Facundo morreu e um outro nasceu a partir da paternidade, mas que eu ganhei camadas de complexidade que antes não existiam e que eu acho que só a paternidade e a maternidade, eu não acho que elas são compulsórias na vida de ninguém, né? Cada qual que sabe da sua vida. Mas eu agradeço muito ter sido pai, porque eu acho que se eu quero definir a minha experiência fugaz aqui na Terra por uma quantidade e uma complexidade de sentimentos e de vivências, certamente ser pai é uma delas, entendeu? Eu acho que eu não gostaria de sair dessa terra sem saber o que é um amor de um pai. Como que um pai se sente quando ele olha para sua cria, as epifanias que você sente, a vulnerabilidade que uma criança traz para sua vida, as inseguranças, os medos. E eu acho que em um determinado momento da nossa existência também a gente se cansa de si mesmo, né? De se colocar sempre no centro e de ser o fiel da balança, o ego. Eu acho que em algum momento, quando você tem um filho, se você está ativo nessa paternidade, eu não vou nem falar da maternidade, porque isso é quase, né, socialmente se experimenta isso como se fosse natural, mas na paternidade, que infelizmente é facultativa nesse país, eu acho que é uma maneira muito, muito bonita de você atravessar essa existência e ter uma complexidade muito maior de vivências, de emoções, de preocupações, enfim. Eu amo ser pai. Mas você não acha que ali, eu vou falar um pouco da minha experiência também, você não acha que a gente vive, pelo menos ali num primeiro momento da paternidade, uma espécie de luto também? Eu digo luto que pode acontecer em vários sentidos, né? Tem, no primeiro momento, essa ideia de
de um limite para a liberdade, né? Pelo menos a liberdade que a gente experimentava até ali. Pelo menos eu vivi um pouco também assim, de uma coisa de me colocar numa perspectiva assim, do que é a vida como um todo, né? Essas etapas da vida. Então, da minha própria finitude, foi algo que veio muito forte, assim, logo quando eu me tornei pai. Bem, eu agora estou sendo pai, significa que em algum momento também eu vou morrer, né? Acho que isso veio mais forte. E outra questão que eu acho que é bem interessante da gente pensar também, assim, é de um retorno a uma cena da nossa própria infância também, que aí nos coloca nessa relação com os nossos pais, né? E que é algo que se inaugura, quer dizer, agora a gente não é mais filho, você passa a estar do lado Mas de lá, você continua né? sendo filho, né? Mas aí Especialmente você é mais... mais uma vez você ganha uma camada de Uma outra complexidade camada. maior. Mas eu também questiono esse tipo de liberdade que você acha que você tem antes da paternidade, porque ela também é condicionada a um monte de coisas. Sim. É uma performance de trabalho, é uma performance amorosa, é uma diversão e escapismos que às vezes são compulsórios. E mais ou menos quando... Eu não sei como foi no seu caso, mas eu fui pai um pouco mais maduro. Eu tinha 38 anos quando eu fui pai. Eu já estava muito cansado de mim mesmo. E todas aquelas experiências que eu já tinha vivido de maneira quase hipertrofiada. Não precisava mais daquilo. Porque a partir dali é mais do mesmo. Então que tipo de liberdade é essa? É óbvio que quando você estava me perguntando sobre esse luto, eu não digo que é um luto, mas você tem que levar também em consideração que esses primeiros meses do nascimento de uma criança são muito intensos, né? Isso. Você não dorme, você tem privação de sono, Exatamente. você vive preocupado porque a cria ainda é muito indefesa, ainda é muito frágil. Isso mexe, né? Mexe com a tua saúde mental, mexe com a sua química cerebral. Você não sabe muito bem aquele bebê ainda não responde a nenhum estímulo, então ele não te dá nenhuma recompensa fisiológica, né? Que você vai ter com um sorriso, com uma primeira palavra, quando a criança começa realmente a interagir contigo. Você não tem recompensas. Sim. Você só tem obrigações e você está num momento meio limítrofe da tua vida mesmo. Pelo medo porque aquela criança ainda está aquele bebê ainda está em desenvolvimento pós-uterino. Então você tem muito medo dele morrer. Eu, pelo menos, tinha esse terror, esse pesadelo da Pina morrer logo nas primeiras semanas, nos primeiros meses. De onde você acha que vinha esse medo? Porque é muito frágil, né, Felipe? É um bebezinho mole que ainda está em desenvolvimento pós-uterino, não tá completo. Talvez vai ficar mais maduro depois de 6, 8 meses que você começa a falar, não, tá aqui, vai continuar aqui. E eu acho que também é uma coisa meio quase primitiva, ancestral, porque eram poucos os bebês que sobreviviam, né? Se você vai pensar no século XIX, 3 em cada 4 não chegavam aos 2 anos. Então é uma coisa que a gente carrega, esse medo da morte, assim, da cria. Eu não acho que seja um luto de si, porque, por conta da perda da liberdade. Eu me lembro, assim, que quando a Pina nasceu, eu vivia meio dias de marmota, assim, sabe? Porque a vida ficava a mamar, acordar à noite. Muito exaustivo, né? Aquela confusão mental de falar, pô, não tô dormindo, esqueci de comer, parei de me exercitar. Privação de sono. Privação que é uma coisa de sono. terrível. Às vezes a mulher tá em depressão pós-parto, que não é incomum, né? Às vezes Alguns homens hoje em dia também. Eu não sei. Depressão é um mal contemporâneo, né? Todo mundo tem algum grau de depressão vivendo numa megalópole. Às vezes não depressão, mas esse blues. Melancolia. Né? Uma melancolia que pode cair para uma depressão. Retraimento, né? Que algumas mulheres vivem, que é normal. E os que é pais também, né? Os pais também. Os pais cada também. vez mais a gente tem visto esses relatos de homens também que quando estão ali, né? atravessam esse momento de retraimento, de melancolia. Mas o fato é que... Nesse início. Quando a gente é profissional liberal, enfim, quando a gente é dono do próprio tempo, como você é e como eu também sou, você pode se dedicar à paternidade e você receber esse impacto e dividir esse impacto que a mulher recebe também, essa carga que essa mulher recebe. O problema é que nessa nossa sociedade um homem tem 2, 3, 5 dias de licença paternidade. Sim. Então ele não consegue, a mulher fica com toda essa carga e ele também não consegue ter essa vivência dos primeiros meses, porque com 5 dias de licença paternidade nesse país, eu acredito que essa licença paternidade tão
limitada, é o que faz você ter uma paternidade ausente, porque esses homens, eles não se conectam com a criança e pouco se conectam com a mulher. Então, a gente tem uma experiência de paternidade que também é muito limitada pelo lugar que a gente ocupa dentro dessa sociedade. Como profissional liberal, eu pude, sei lá, como empreendedor, empresário, eu pude ficar 1 ano de licença. Fiquei 1 ano cuidando da minha filha. E dividindo... Totalmente? Você parou? 1 ano. Completamente? Parei completamente. Assim, fazer uma outra reunião pontual, mas foi 1 ano sabático. E foi muito importante, por exemplo, para eu construir quase uma ligação covalente com a Pina. Uma ligação quase indestrutível, porque eu estive ali nos primeiros momentos, eu presenciei os primeiros passos, eu presenciei as primeiras palavras, e essa minha relação com ela hoje é muito mais forte porque eu estive nesses momentos onde ela estava mais fragilizada. Eu acredito. Então, todo esse tempo que eu investi no primeiro ano dela, eu colho os frutos até hoje. Essa desconexão que muitos homens têm com a sua cria também vem um pouco por conta disso, porque você tem 2 dias, hoje todo mundo, 5 dias, melhor dizendo, acho que é 1 semana, né, de licença paternidade. São 5 dias. São 5 dias. Pô, cara, 5 dias... O que é 5 dias, né? E é importante você colocar isso, né? Porque a gente está falando de depois da paternidade, mas paternidade não é que ser pai garante qualquer coisa, né? Assim, porque Você vira genitor. Você vira genitor, mas não necessariamente você está cumprindo a função de pai com responsabilidade, com presença. E muito importante você lembrar, a gente inclusive faz parte da coalizão para a licença paternidade. Exatamente, né? exatamente. A gente tem lutado para aprovar esse projeto de lei que estende a licença paternidade de 5 dias para 30. Que é o mínimo, né, cara? Que é o mínimo. 30 dias ainda é tão pouco. E que é uma lembrança importante também, que já de saída coloca o homem em pé de igualdade com a mulher. Né? Ainda não, porque a mulher ainda pode ficar 6 meses, o homem vai ficar 1 mês. A gente só tá pedindo sair de 5 para 1 mês. Exato. Que é uma coisa assim, tão óbvia. Porque é isso. Primeiro, vamos parar pra pensar. Um pai, ele não... Por mais que você se relacione com a barriga, com o bebê na barriga da tua companheira, você tá vendo uma barriga. Sim. Você não tem 9 meses para... Você não tem essa transformação. É diferente acontece, isso, né? A partir do momento... Não é vivida no corpo, né? Não é vivida no corpo. Então você tá sempre se relacionando com a tua companheira e com a barriga da tua companheira, porque é muito difícil você, de alguma forma, antropomorfizar essa barriga e transformá-la num ser. Até nesse sentido, a paternidade acaba não sendo algo garantido. Ela também como é pós-uterina. Seja a maternidade. Né? Exatamente. Ela também é pós-uterina. Ela acontece depois que... Essa ligação acontece talvez 3 meses depois. Eu não sei como foi com você, mas comigo, assim, eu me lembro exatamente quando a Pina nasceu, que ela pra mim era um mamífero. Ela não chegava a ser uma pessoinha. Ela era um mamífero. Depois de, sei lá, 2, 3 meses eu vi um primata. E depois de, sei lá, 6 meses deu aquela fagulha de Wall-E, sabe? Que eu vi uma consciência despertar e ela me reconhecia. Sim. E aí eu vi o despertar da consciência. A gente não nasce humano. A gente é aculturado para nos transformarmos em humanos. Se você, por exemplo, colocar uma criança feral, que tem aquelas lendas, né, das crianças ferais, que são crianças que cresceram longe dos seus pais e foram criados por animais, elas não vão nem ser... Elas vão ser quadrúpedes. Então essa construção do humano, ela acontece... por aculturamento, por afeto, por cuidado, entendeu? O cuidado traz muito isso, né? Esse cuidado que no início é noites mal dormidas, né? Exaustão, mas ela garante também essa relação que se inicia. E também né? tem nós, homens privilegiados, a gente não é ensinado a cuidar, porque a gente sempre tem uma mulher que está cuidando, está recolhendo nossas cuecas do chão, está recolhendo a toalha de cima independentemente da classe social. Lógico. Então a gente não está acostumado a cuidar, a gente sempre tem uma mulher cuidando da gente. Pode ser a nossa mãe, nossa irmã ou uma funcionária do lar, mas sempre vai ter uma mulher catando as tuas coisas. Então você, especialmente nós, os privilegiados, né? Então, especialmente nesse caso, você sair desse papel de receptor de cuidado e ser um agente de cuidado com a tua companheira, especialmente, porque também tem outra coisa. Um homem, a gente tem que se lembrar também como o impacto de um parto mexe com uma mulher. Não é só fisicamente, é quimicamente. Lógico. Mano, eu não consigo conceber isso. Eu não tenho capacidade de empatia.
para conceber o impacto de você tirar um ser com o qual você conviveu 9 meses da tua barriga. Essa diferença fundamental, né? De você viver no corpo, que a gente não tem. Que isso muda muita coisa, Muda né? muita coisa, mas não deveria. Porque aí, depois do parto, você tem que ser agente de 2 cuidados. A mãe que está fisicamente, E de quimicamente garantir esse ambiente propício para a mãe. fragilizada e o bebê. E o que acontece é que não, nesse momento de fragilidade extrema que a mulher está e do bebê, o que acontece? O homem não está mais lá. Quem que vai ajudar? Se a mulher tem uma rede de apoio, né, que não é comum ela ter. Normalmente, imagina, se é um segundo parto, um terceiro filho, tem mais 2 pequenos ali para cuidar. E aí a gente tem essa síndrome e a gente tem esse quase apocalipse da paternidade. O Brasil, 11 milhões de mulheres criam seus filhos sozinhos, né? Então, E o que acontece? E os que problema público. Assim, cara, importante. E aí você vai ver também, por um outro lado, se você for parar para Quantidade pensar, de pais que abandonam seus e filhos. o impacto que isso vai criar, vai levar essas crianças no futuro, na que história depois dessas como adultos. crianças, sem dúvida. Quantos homens e quantas mulheres não têm daddy issues? Problemas com os pais. Bom, você deve saber muito melhor do que eu. Lógico. Muitas das coisas, até quando você vai fazer análise, eu tenho que voltar para minha infância o tempo inteiro. Porque a minha infância está coalhada de dor. Dessa dor de uma paternidade ausente, de um pai que não foi afetuoso, de uma mãe sobrecarregada, que vai deixando cicatrizes. Se tornar pai te colocou de volta essa cena da infância, essas questões, assim? Cara, eu acho que por não querer perpetuar a dor, entendeu? Eu não posso culpar meu pai também, porque meu pai é fruto da geração dele. Sim. Então também eu não vou... Outras histórias. São outras histórias, outra maneira de educar, enfim. Mas eu tive um exemplo negativo. Outras masculinidades também, né? Outra Acho maneira. Que não é muito diferente da nossa, da minha geração, pelo menos. Mas eu fui com... Eu tinha essa intenção de não perpetuar essa dor. O que às vezes também me faz errar pelo lado contrário, porque também às vezes eu me transformo num pai helicóptero, ou eu me transformo num pai que diz sim o tempo inteiro. Como é o pai helicóptero? Que fica sobrevoando a criança o tempo inteiro ali, Sim. evitando que ela sinta dor ou com desconforto. Hiperprotetor. Que eu também tenho que desmontar isso, porque a dor faz parte do aprendizado, né? E que é muito desgastante também, né? Um gasto de energia também. Que é uma coisa que a gente vê um certo movimento também da nossa geração, talvez das gerações mais recentes, nesse sentido, né? Os pais que às vezes querendo dar conta... Que pecam pelo excesso. De muita coisa, né? E eu me lembro... coisa que não dá pra gente dar conta, Exatamente. né? A felicidade dos filhos, por exemplo. Exatamente. A gente vê muito, hoje em dia, os pais querendo... cuidar disso. E tem uma outra coisa também, que como as mulheres foram sociabilizadas para cuidarem, quando você quer ter uma paternidade ativa, você tem um choque com aquela mulher. Porque ela não estava esperando mais nada de você. Então, por exemplo, a minha paternidade, ela foi duramente conquistada, porque não foi natural. Não foi imediatamente que a Vanessa virou pra mim, né, a mãe da minha filha, e hoje minha grande amiga, chegou pra mim e falou, vem aqui, compartilha. Ela não estava esperando nada. Então, quando... Ela não te cobrava? Não. Mais participação? Não, porque eu também queria... Ela me cobrava que eu ficasse na minha. Porque o jeito como ela e ela também super... Ela achou excessivo. E tem quase aquele arquétipo, né, do pai e da mãe. A mãe protege, o pai coloca no mundo. Sei. Né? O pai fica fora de casa, vai trabalhar. O pai quer expandir o horizonte da criança, né? Quer que a criança se arrisque, enquanto que a mãe quer super proteger, né? Então, até essa negociação de como educar a criança, ou o que fazer com a criança quando ela é bebê, traz um impacto gigantesco na relação. Minha relação foi pro vinagre. Não é à toa que as relações vão pro vinagre logo no começo dessa... Quando chega uma criança, porque também o casal sofre muito. Muito. É muito difícil você ficar todo o tempo negociando com a tua companheira, porque você não quer ser coadjuvante. Se você se propõe a ser um pai ativo, tu não quer ficar ali no banco, sendo o copiloto, ajudando. Você quer ativamente, vamos encontrar um caminho único para educar essa criança? E tudo isso não é negociado antes. Porque não tem como.
Como que você vai negociar uma criação de uma criança que não existe? De algo que ainda não se apresentou, né? Essa reorganização da intimidade que nascimento de um filho traz, né? Da intimidade de um casal, que pode tanto fortalecer essa aliança quanto expor de uma maneira bem mais forte, inclusive, essas fissuras, né? Eu nunca vi casos assim de fortalecimento. É muito uma ilusão que algumas pessoas têm. Tem pessoas que, às vezes, quando tudo vai mal na relação, falam, bem, vou ter um filho. É terrível, né? Vá mudar de trabalho, vá buscar um novo projeto, fazer alguma outra coisa diferente da sua vida, porque não é por aí, né? O filho não vai... Não vai consertar nada. Não vai consertar nada. Muito pelo contrário. Pelo contrário, né? Vai deixar a coisa muito mais complexa, muito mais difícil. E como é que foi para você nessa fase? A gente foi pai muito rápido, assim. A gente não tinha uma relação tão estabelecida. Não foi uma gravidez planejada, por exemplo. Então foi um susto, né? E aí logo em seguida a gente atravessou esse susto juntos. E sem querer expor a Vanessa também, foi um momento difícil para nós dois. Sim. Porque ela se sentiu um pouco abandonada no caminho da gravidez. Eu, por um outro lado, o susto, eu não me sendo bastante sincero. Te paralisou. O susto me paralisou, então me paralisou. Eu fui um bunda mole, assim, durante a gestação da Vanessa. Pelo menos os 3, 4 primeiros meses eu fui um cuzão. Erros que eu cometi na vida e que eu pretendo nunca mais cometer. Então, foi difícil. Porque quando é que você foi se dando conta disso? Eu não queria ser pai. Não, eu nunca quis ser pai. Era o que eu queria te perguntar, se você tinha um desejo de ser pai. Pelo contrário, eu era veementemente contra botar uma criança no mundo. Eu tinha o mesmo discurso cuzão que quase todos os homens têm. O mundo já tem gente demais. Eu não vou trazer uma criança nessa situação. Olha como o mundo se encontra. Papapi, popopó. Eu tinha esse mesmo discurso o tempo inteiro. Sobre não vale a pena trazer uma criança no mundo. Sim. Que era um discurso cuzão mesmo. E graças a Vanessa, e todos os dias dos pais eu agradeço ela por isso, graças a Vanessa que eu entendi a paternidade por um outro ângulo. E também não foi fácil. E ela que te convenceu a levar essa... Ela não me convenceu, cara, mas ela, com o amor dela e com a paciência dela, infelizmente as mulheres ainda têm esse papel de... educar como se fosse funilaria de homem, ela teve paciência para esperar eu atravessar essa fase de assombro, insegurança, atordoamento, até porque ela não tinha essa opção, né? Porque ela estava gestando. Ela teve paciência e me deu uma segunda chance. Graças a Vanessa, eu consegui, depois, com uma segunda chance, exercitar essa paternidade de uma maneira mais ativa. É interessante que... quando a gente fala de desejo de ser pai, pouco se fala disso, na verdade, né? É muito comum as mulheres falarem sobre o desejo de ser mãe. Você vê as mulheres crianças, elas estão, às vezes, brincando com suas bonecas, já elaborando ali essa vontade, né? De um dia se tornarem mães, né? Exercitando esse cuidado. Os homens parece que ficam meio alheios a isso, né? Eu acho que fica muito mais patente, por exemplo, nos homens muito ricos. Porque eles querem ter um direito de herança, eles querem que alguém receba o império que eles construíram ao longo da vida. Um sucessor. Um sucessor. Mas que é quase utilitarista, do desejo genuíno, né, de ser pai. Parece que quando você se confronta com isso, tem até talvez homens mais conservadores, eles você querer evitar um pouco isso, né? Não quero assumir para mim mesmo que eu quero ser pai. Porque talvez entre os homens conservadores seja um objetivo de vida. Entre os conservadores, eu não sei, eu tenho essa impressão. Eu me lembro, teve uma coisa muito marcante, assim, quando eu estava por volta dos 20 e poucos anos de idade, eu estava fazendo análise, foi uma fase curiosa, assim, porque eu comecei a desenvolver um interesse muito grande pela infância, pela minha própria infância. Então, contando isso na análise, né, a psicanálise traz essa vontade da gente explorar de novo a nossa infância, é meio disso que se trata, né, fazer análise, esse retorno à infância. Mas, assim, um interesse ler livros que abordavam a infância, assistir filmes, e eu comecei numa coisa muito, muito doida, que era comprar livros infantis. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu adoro livro infantil, eu adoro ler livros para o meu filho, mas eu comecei a achar aquilo tudo muito interessante, uns livros... Eu tenho uma biblioteca
de livros infantis que foi construída nessa fase, assim. E aí... E como você justificava isso? Mas então, porque bonito e ao mesmo tempo pode ser um pouco freak, né? Foi super freak. Foi tão freak que eu levei isso pra análise. E aí foi que minha analista, na época, ela foi muito sagaz. Ela falou assim, mas parece que tem aí um desejo um preenchimento de ser pai, lacuna, né? começando a se construir, a se desenhar. E foi muito interessante, porque eu não tinha parado para pensar por aí. Perdão, ou talvez você também tentando se tratar como uma criança que você não foi. Mas aí é que cuidada. tá, e aí que eu achei muito genial ela fazer essa ligação do desejo de ser pai com esse retorno, esse cuidado infância. Com a própria infância, o cuidado de si. Se né? colocando no lugar da criança. Uma possibilidade de algo que pode estar por vir, né? Eu nunca tive isso, mas eu tenho hoje em dia o mau costume de fazer tudo que aquela criança quer, tudo que a minha filha quer. Dentro, obviamente, dos limites, né? Mas eu mimo demais a minha filha e isso me traz um certo arrependimento. Porque uma dose de dor é importante para a vida. Eu tive uma dose generosa de dor quando eu estava crescendo. Mas isso está garantido. Ela vai ter... Não sei se necessariamente está garantido, Felipe, porque ela está insulada, assim. Eu cresci num ambiente, por exemplo, de... Não vou dizer que era de pobreza, porque pobreza no Brasil tem uma outra conotação, mas de uma austeridade grande. Mesmo, assim. Chegar ao ponto de falar, pô, Yakult era uma coisa especial. Iogurte era coisa especial. Salada de frutas, então, era sobremesa de Natal. Sim. E esse desejo de transformação de classe social, esse desejo, que eu acho que o desejo é que mobiliza, né? Tanto o ser quanto o mundo. Sim. Esse desejo, ele pautou uma boa parte da minha vida e uma boa parte da minha vontade de andar e de caminhar e de conquistar determinadas coisas. E minha filha nasce numa outra classe social, com outros... É muito louco, porque isso eu me dei conta essa semana. Eu tava morando na Paulista, ela tá crescendo, tá uma adolescente, e aí por causa da porcaria do Pinterest, que constrói um álbum de figurinhas de desejos, ela queria ter um closet. E não dava, no apartamento que a gente tinha na Paulista não dava, já tinha feito uma reforma, era um quarto de criança que era igual ao meu quarto, na verdade, era um quarto espelhado, idêntico, o quarto dela inclusive era maior que o meu, pra você ter uma ideia de como eu mimo essa criança. E ela com esse desejo de ter um closet. Bom, pra ter um closet eu tive que me mudar. E eu tive que voltar pra Higienópolis, né? A gente tava conversando antes de ligar o microfone. Mas essa foi a principal razão. Foi o mobilizador, o que moveu a engrenagem foi a vontade da Pina ter a porcaria de um closet. Mas ela tem muito poder, então, a Pina. Ela tem muito poder, cara. Ela é o centro da minha vida. A minha identidade hoje de pai, ela suplanta qualquer outra identidade. Essa identidade de pai, ela é a identidade mais forte que eu tenho. Inclusive maior do que de empresário, de empreendedor, qualquer outra. E você já fica assombrado com a saída dela de casa? Você falou, ela está adolescente agora, né? Não que isso vá acontecer em breve, mas também não é tanto tempo assim para... O fim que a gente está falando aqui, que é a pauta do podcast, também não é um fim, são pequenos fins. Sim. Né? São fins de processo. Isso não quer dizer fim de finitude. Sim. É fim de um processo que sempre dá luz a um outro processo. A uma outra relação. E agora eu tô vivendo um fim, que é uma desconexão psíquica com a minha filha, que tá virando uma adolescente, e pro bem dela e pro meu bem, esse fim, essa separação tem que acontecer. Porque eu quero que ela seja um adulto autônomo. Sim. Eu não posso ficar, né, tratando ela como uma criança para sempre, tutelando ela para sempre. Então tem uma separação que é psíquica, emocional, que para mim é dolorosa. Ela tá ansiando por isso. Enquanto que para mim não. Para mim é uma dor constante. Mas minha filha crescer. Você está se dando conta disso, né? Então isso também abre um espaço para você, isso na análise você se trabalhar. Porque é uma dependência emocional. Castrador e que retém Não, a filha, eu não sou castrador. Eu tento não ser, pelo menos. Mas só para terminar o pensamento anterior, e eu morava na Martinico Prado, que é uma rua ali na Santa Cecília. Sim. E era um apartamento pequeno, de 50 metros quadrados. A gente morava em 7 pessoas num apartamento de 50 metros quadrados na Santa Cecília, quando a Santa Cecília ainda não era o bairro que é hoje. Sim, não tinha sido gentrificado. Que não era um bairro tão legal quanto é hoje. E na quadra de cima tinha um prédio que eu passava quando eu ia estudar,
a pé, porque logo desde pequenininho, sei lá, desde 7, 8 anos eu ia a pé sozinho pra escola, eu passava na frente daquele prédio que fica a 1 quadra de distância, mas tem uma separação meio louca em Higienópolis e Santa Precisa Cecília, dar uma volta. que 1 quadra muda completamente o ar do bairro. Ah, é verdade. É 1 quadra, né? E imagina isso na década de 80. Sim. Era uma separação física mesmo, de uma classe média baixa, que ocupava Santa Cecília na década de 80, 90, e da elite paulistana que morava na Santa Cecília, na Higienópolis. E eu passava na frente desse prédio, que apesar de distar 1 quadra do prédio onde eu, quando eu vim da Argentina, fui morar, era um prédio assim que me causava um assombro. Por conta de uma arte, de um mural que tinha na frente. Um assombro, você diz? Assombro, eu ficava assombrado com aquela... Como que as pessoas podiam ter tanto? E outros tão pouco, né? E você chegou com que idade da Argentina? Aqui com 6. Mas é que eu vim de uma família de comunistas, né? Então toda essa criação teve muita dor e sempre teve... Eu nunca tive uma pessoa rica na minha família. Seus pais migraram por Meu pai foi para lá por conta da ditadura. Então eu não tive, eu não me lembro de ter aquele parente rico. Sim. Aquele parente que tinha grana suficiente para, sei lá, viajar para gringa. Não tenho na minha memória algum parente que tivesse sido rico. E também como meu pai comunista, ele tinha quase um ódio de classe reverso, assim, ele falava, atrás de toda riqueza tem um crime, nunca confie numa pessoa rica, o dinheiro corrompe, enfim. Esse tipo de coisa dos comunistas ali da década de 60. Sábio, seu pai era sábio. Sábio não, mas também aqui no Brasil é meio difícil defender rico no Brasil. Mas, para terminar o assunto, eu passava sempre na frente desse prédio e por uma coincidência bizarra, eu vou morar nesse prédio agora. Então, nesse mesmo prédio que me assombrava. Mas será coincidência? Não sei, pode ser que não seja. Não seja. Mas é uma coincidência porque vagou um apartamento lá, que nunca vaga, porque tem uma fila de espera gigante para as pessoas morarem lá. E eu tô morando a 1 quadra numa situação completamente diferente da minha infância. Minha filha tá morando a 1 quadra numa situação completamente diferente da minha infância. E eu acho que isso pode causar dor para ela no futuro. De um pai que se muda porque a filha queria ter um closet. Então eu acho que eu tô indo longe demais. E como é ser pai de uma filha mulher? E que agora é demais. Vai se tornando cada vez mais mulher mesmo, né? Cara, eu não tive um segundo filho porque eu tinha muito medo de ter um menino. Eu tinha muito medo de ter um menino. Qual medo? Cara, eu não tenho muita conexão com a masculinidade padrão, assim. Eu não tenho muitos amigos que são homens. Era algo que você imaginava que seria mais fácil pra você ter uma filha mulher? Não, eu tenho amigos que são homens, eu não tenho muitos amigos Tá. Heterossexuais. Eu não tenho essa masculinidade heteronormativa, ela não me atrai pra nada. Eu tenho uma puta preguiça de homem, assim, de homem hétero. Eu não gosto de futebol, eu não gosto de ficar falando de mulher. Essa coisa E eu sempre tive... Porque eu cresci um pouco afastado, eu fui uma criança muito solitária, e os meus primeiros amigos eu fui ter com 16, 17 anos, a minha masculinidade ela não foi pautada pela misoginia, pelo ódio às mulheres. Eu fui crescendo com sensibilidade porque eu lia muito, vinha de uma família de comunistas, então balé pra mim não era uma coisa de gay. E a gente, homem, é louco, né? Porque quando você tá E eu me dou conta disso hoje, até com meus amigos que têm 50 anos, assim. Eu me lembro que eu sempre fui o viadinho da turma. Como se isso fosse uma ofensa. Sim. Então eu sempre fui o gay, tanto na escola... Apesar disso não ser natural em mim, eu sou heterossexual, acho que até infelizmente, eu queria ser bi, pelo menos, sei lá. Mas... Pra você ver como é limitada essa ideia de masculinidade, né? Fica porque a gente quase cresce, nada. Por isso mesmo fica talvez tão boring, tão chato, como você disse, né? De não ter interesse por a gente cresce com ódio feminino. A tudo que representa. E o gay é esse... quase a mulher infiltrada. Ah, sim. Porque essa sensibilidade... É o que remete ao feminino, né? Que remete ao feminino. Existir, o ódio é tão grande... Essa é a ameaça, no final das contas. O ódio é tão grande que quando homens se juntam, a primeira coisa que acontece é quem é o gay da turma. Quem que é o viadinho da turma? Entre homens heterossexuais. Que, não, você que é o viadinho. E eu era sempre o viadinho da turma. E isso me fez crescer assim. Eu nunca tive medo de alguma maneira... sem querer soar como um esquerdomacho,
Nunca tive medo de deixar minha feminilidade ou minha sensibilidade, porque a sensibilidade não é uma característica do feminino apenas. Sim. Minha sensibilidade se expressar. Aflorar. Nunca. Então é muito louco, porque eu me conecto muito com a sensibilidade da minha filha. E é muito louco, porque a gente não fala não para as mulheres. Essa sensibilidade do cuidado, essa sensibilidade da apreciação estética, do desejo pelo belo, essa gramática emocional. A minha filha tem uma maturidade com 13 anos, velho, que às vezes eu não tenho. Ela é mais madura do que eu. Porque ela é analisada, ela não é tratada como uma criança que é incapaz. Sim. Desde pequena ela é tratada... Lógico que eu diminuí a complexidade do mundo que estava à minha volta, mas eu nunca tive nenhum assunto tabu com a minha filha. Então, por mais que o mundo, que eu tivesse que, de alguma forma, decantar a complexidade do mundo para apresentar para uma criança, eu não falava que você nascia de um repolho, ou que, porque é assim. É importante você falar isso, né? Porque de você não duvidar de todas as potencialidades de uma criança, né? E é uma coisa que minha filha sempre vocalizou. Ela falava pra mim quando eu era pequeno: o problema de vocês adultos é que vocês subestimam as crianças. Isso. E ela tinha razão. Ela tinha razão. A gente subestima as crianças. E o foda é que, assim, a gente tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Tá tudo lá porque é tudo possível. Isso. É todo potencial possível. E a gente vai, acho que um pouco também por conta das relações políticas, se quiser chamar, eu não sei se, acho que no socialismo deve ser a mesma coisa, mas até o capitalismo produtivo, ele vai matando a tua sensibilidade. Você desenha, você para de desenhar. Você inventa história, você para de inventar. Sim. Você brinca, você para de brincar. A adultização também é uma maneira de você matar a tua sensibilidade. É que no capitalismo tudo tem que ter uma utilidade, né? Exatamente. Todos os corpos têm que ser produtivos. Aquela coisa do Ailton Krenak que eu adoro, que é a vida é inútil. Que é tão A boa importante a gente vida lembrar, né? um A vida é pouco inútil, né? A inutilidade Até da vida. porque a inutilidade é útil. Se você não tiver sim. inutilidade, se você não tiver ociosidade, se você não tiver tempo de brincar, como que você vai se diferenciar dentro do capitalismo, onde todo mundo é uma engrenagem dentro de uma máquina? A inutilidade no melhor dos sentidos, né? Do que abre espaço para o tempo de descanso, o tédio. O tédio, o descanso, que não tem um propósito. É bem, bem bonito isso. E como é que você imagina a sua relação com sua filha na vida adulta? Sei lá, que os orixás é que vão saber. Eu não tenho a menor ideia de como vai ser. Uma Você coisa já que eu pensa falo pra ela, sobre eu já falei uma coisa pra ela. Falei que o meu amor por ela não é incondicional. Mas isso é fundamental, né? Meu amor por ela não pra é qualquer incondicional. relação, para qualquer relação. Eu não acredito em amor incondicional. Não é. Se a minha filha fizer uma cagada, eu corto relações com ela. Se for necessário, eu corto. Porque meu papel também já tá feito. Isso deve estar posto do lado de lá também, né? Também, É importante. também. Mas eu vou... A minha pauta no mundo é não deixar minha filha Você vira um pai ou uma mãe envergonhada. tirano, né? Hã? Senão você vira um pai ou uma mãe tirano também, se não há uma correspondência nesse E sentido. não é de acordo com os meus termos. Né? Porque ela pode enveredar por caminhos que eu não concorde. Mas tá tudo bem. Certamente ela... Tá tudo certo. Ela vai enveredar por caminhos que eu não vou concordar em muitos momentos. É importante isso, E né? tá tudo bem. Porque eu não quero que ela seja um clone Exato. meu. Entendeu? Mas que ela seja uma adulta socialmente responsável. Que ela seja útil para nossa sociedade, que ela respeite o próximo, que ela tenha consciência de classe. Que ela não vire uma escrota, basicamente. Sim. Porque isso para mim é fundamental para eu conseguir manter uma relação com ela. Senão, tá tudo bem. Boa sorte, a gente se vê lá no futuro. Eu não tenho medo desse rompimento, sabe? Acho que fica muito uma ideia de uma relação fraterna, né? De amizade, que se vai se constituindo. E que esse amor também precisa ser construído. Se não fica amizade... que esse amor também não é teórico. Amor é prática. Exato. Afeto é prática. Então não é uma coisa que tá dado. Tem que ser conquistado todos os dias. Todos os dias eu acordo e de vez em quando eu vou te dizer, eu sou escroto também com ela. Semana passada eu fui um escroto. E ela me chamou a atenção. Ela falou, cuidado, porque isso daí pode afetar a nossa relação. Você tem razão. E então você volta atrás? Hã? Você volta atrás? Volto, óbvio. Eu te digo, cara, ela é muito... Às vezes ela é mais madura do que eu sou. Porque como uma mulher, uma proto-mulher,
Uma mulher que está em transformação, está se transformando numa mulher. Ela tem ferramentas de uma gramática emocional que eu não cresci com isso. Então, hoje em dia, eu estou ainda, depois de anos de análise, de terapia, faço análise e terapia, tenho 2 sessões por semana, psiquiatria, terapias holísticas, o cacete que me parta. Eu ainda estou tentando dar nome para as coisas que eu sinto. A grande parte das vezes eu estou ali com a minha terapeuta perguntando: o que é isso que eu sinto? O que é angústia? O que é angústia para você? Porque eu não sei se eu sinto angústia. O que é ansiedade? O que é melancolia? Quando que a melancolia se transforma em depressão? São coisas que eu não sei. Por que eu sinto isso quando acontece? Eu não consigo nem dar nome aos sentimentos. E ela não. Ela é uma criança que faz terapia desde os 8 anos, fala de si desde os 8 anos e tem pais que não a subestimam. Então ela não cresce com essa limitação de linguagem, porque o que não tem nome não existe, né? E se não existe, não tem como você consertar. Você falou um pouco assim sobre uma certa herança, né, que a experiência de ser pai deixou em você. De que forma você acha que Herança? Ser pai te transformou? De que modo? Assim, o que ficou em você a partir dessa experiência a prática que tá do cuidado. Ocorrendo ainda. O cuidado. Acho que é uma coisa tão importante para nós homens, aprender a cuidar. A cuidar não só das nossas crias, que elas nos ensinam isso, porque até a Pina nascer eu não tinha noção de cuidar. E eu acho que o cuidado também é uma prática. É a empatia, que também é muito difícil um homem praticar. Te tira muito de você, te tira né? Te tira de você, te tira né? do centro, eu. Exato. Que também é uma construção que é muito útil ao capitalismo, né? O eu, o ego, o eu. É muito importante a gente aprender a se relacionar com o outro, com cuidado. Se você olha para isso, né? Isso é tão importante. Porque de alguma maneira também cuidar do outro é cuidar de si. Exato. O cuidado com o outro é uma coisa que é ancestral, entendeu? O cuidado com o teu entorno. Então eu acho que a paternidade, ela traz esse contato com cuidado que é sine qua non para a gente existir no mundo. E como homens que têm privilégio, que estão em posição de poder, se tu não aprende a cuidar do outro, meu velho, se você está acostumado a receber, nunca dá, é muito difícil. E também tem uma coisa de, sendo pai de menina, de entender a mulher não enquanto objeto de consumo. Porque até a nossa masculinidade, ela tem uma visão útil da mulher. O que essa mulher tem para me oferecer? Será que eu sou cavalheiro com uma mulher que eu não acho atraente? Será que eu sou cavalheiro com homens? Porque toda a perspectiva de um homem é da conquista normalmente sexual. Ou da conquista, no sentido mais amplo. Olhar para aquela mulher como uma mulher que tem alguma utilidade para mim. Você acha que ser pai de uma menina, especialmente, te transformou tirando nesse a relação sentido? Com a mãe, na maneira como você passou a se relacionar com as mulheres? Não, como eu te disse, eu sempre tive uma compatibilidade maior com mulheres do que com homens, né? Então isso eu já trabalho em mim há muito tempo. Eu tenho muito mais amigas hoje do que amigos. E são amigas com as quais eu não tenho nenhum tipo de relação afetiva não, mas romântica. Nunca tive e nunca vou ter. Porque não é o caso. Deserotizada, não é? Nunca erotizei assim necessariamente. Lógico que de vez em quando eu sou machista e acabo cometendo minhas cagadas, porque não tem como não ser. Posto para todo mundo, né? Mas o importante é olhar para isso, né? Reconhecer, né? Exatamente, é isso que eu trato na minha análise. Aprender com essa sensibilidade, sendo pai de uma menina, e aprender a cuidar também. A cuidar sem esperar algo de troca. Porque o cuidado também, muitas vezes, você cuida esperando uma reciprocidade. E a reciprocidade faz com que esse cuidado seja interessado. Exato. E aí já não é mais cuidado, é cuidado de si. Porque você está só cuidando de si no futuro. Esse cuidado desinteressado, sem esperar uma reciprocidade, que já me atravessou muito. Eu sempre esperei a recíproca. E quando a recíproca não vinha, eu ficava muito frustrado. Hoje em dia, não mais. Eu não cuido da minha filha esperando que ela me cuide no futuro. Que ela cuide de mim no futuro. Eu tô cuidando agora porque na velhice você vai cuidar de mim. Eu espero que ela não precise cuidar de mim na velhice. Eu espero que eu me cuide na velhice. Isso é um peso terrível, né? Você dá um filho, né? Exatamente. Essa missão. Esperar para que ele cuide, que a minha filha cuide de mim no futuro. Então, eu acho que esses foram os aprendizados assim mais contundentes assim da paternidade. Facundo, antes da gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço a todos os convidados. Queria que você me dissesse um filme, um livro
ou uma música que nunca Verdade. tenha terminado dentro de você? Já que é o tema, e a gente falou muito da Pina, eu vou citar como filme O Iluminado, porque ela gosta muito Olha de filme só. de terror. E ela tem um pôster, O Iluminado, em cima da cama dela, tinha, né? Antes da gente se Fantástico esse mudar. filme, eu adoro esse filme. E ele é um filme que apesar de não parecer, né, um filme tão sofisticado assim, um filme do Kubrick, mas é um filme da cultura Sim. pop, ele foi muito importante pra mim, por exemplo, pro Arcos, que eu usei ele como referência pro Arcos. Então, filme Iluminado, livro. Acho Um que livro. já responde, não precisa ser. Não, eu quero responder tudo Tá agora. bom. Livro Nexus, Sexus e Plexus, do Miller, do Henry Miller. Uhum. Essa trilogia que ele O que chama te de... marcou nesse... Cara, um erotismo quase primitivo, animal, assim. Uma relação com o erotismo que não passa pelas relações, pela complexidade das relações humanas. Ele tem uma relação com o erotismo que é muito bicho. Eu preciso ler para ver se ele tá ainda de acordo com a sensibilidade contemporânea. Mas é um livro que me atravessou Você muito. leu com que idade? Eu li muito jovem, cara. Acho que eu tinha uns 20 anos, assim. Eu preciso reler essa trilogia. Mas eu me lembro de ler e de a tampa do meu crânio explodir, assim. É Porque eu nunca interessante tinha você tido... reler um livro que te marcou quando tanto, na ou maturidade, rever um filme, né? porque a leitura é outra, né? É. Interessante você ter falado do Kubrick. No final de semana eu assisti com meu filho tá com 6 anos. A gente assistiu 2001, Odisseia no Espaço. Maravilhoso, também é um dos meus filmes prediletos. Que eu amo, e tinha anos que eu não assistia e realmente E essa é uma coisa muito fantástico. legal da paternidade. Você Muito. vê... Ontem também eu vi um filme com a minha filha que eu já tinha visto. O que você quer mostrar pra ele também, Você não vê né? de novo. O que é importante pra você, que você acha que é importante que ele veja também. E aí foi muito interessante, porque em dado momento eu achei que ele pudesse estar entediado. E aí eu falei assim, você quer trocar o filme, você tá achando chato? Ele falou, não, papai, eu tô amando. Amou o filme. 6 anos. Você vê como Kubrick chega também. E ele vai ver esse filme diversas todo vezes mundo, na né? vida, Exato, de outras maneiras também. Ele vai se lembrar que Ele a vai ter primeira essa vez... memória. Porque eu acho que nosso papel enquanto pais também é construir boas memórias para os nossos filhos, né? Exatamente. É isso que eu fico levando isso sempre. Construa boas memórias. Porque é isso que vai ficar no final das contas. A gente vai viver, e aí para falar do fim e acabar o podcast, até a finitude, até o quando eu morrer, não vai ser fim. Eu vou viver dentro da minha filha, de alguma maneira. Ah, sim. E eu vou viver nas histórias que provavelmente ela vai contar, talvez para os seus filhos, se ela resolver ter um filho. Então não é um fim. Porque uma versão minha vai É um ser... legado, né? Uma versão minha vai sempre existir dentro da minha filha. E vai sempre existir dentro dos meus netos. Como meu avô, como meu bisavô vivem dentro de mim. Dentro de você. De alguma maneira. Então esse fim não é um fim, é sempre uma continuidade por outros sempre meios, um recomeço, né? É. Eu queria te agradecer por ter topado conversar sobre esse assunto tão importante que é a paternidade, né? Foi demais, fazia tempo Foi um que eu não prazer. falava sobre paternidade. E é sempre bom revisitar, né, a maneira como você se vê como pai. E é um assunto que homens não A gente não conversa a gente tanto não sobre conversa isso, né? sobre isso, cara. É uma coisa muito triste. Apesar de que isso vem mudando. Eu acho que os homens estão cada vez mais permeáveis a terem essas Oxalá, porque conversas. senão também a nossa sociedade não muda. Obrigado, viu? Obrigado. Até uma próxima. Obrigado você que ouviu e chegou até o final, mas esse não é o fim. Aguardo você no próximo episódio.